Bom, a consultoria StoneX cortou a estimativa da segunda safra de milho, mas produção ainda deve ser recorde. Um relatório divulgado nesta segunda-feira, o grupo aponta um corte na segunda safra 21-22 do cereal, então para 88,1 milhões de toneladas, volume 4,1% abaixo do número trazido no relatório anterior. Apesar da baixa, esse volume ainda representa um recorde de produção. Vamos falar ao vivo com a analista de inteligência de mercado da StoneX, Ana Luísa Lodge. Oi, Ana, bom dia para você. Prazer tê-la aqui mais uma vez. Bom, esse relatório divulgado ontem à tarde pela consultoria aponta alguns detalhes bem pertinentes, como é o caso aí do que a gente estava aguardando. A gente vem conversando muito com a Climatempo, né? E realmente a gente observa que os produtores, principalmente de Goiás, partes de Mato Grosso, aguardavam uma chuva que não veio e realmente sofreram aí um pouco de consequências a nível de produção e produtividade. Mesmo assim, esse cenário de otimismo permanece em relação à segunda safra. Quais são esses fundamentos que fizeram dessa revisão, né, além do clima, de menos aí 4% em relação ao relatório anterior? Bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço o convite novamente. Realmente o clima, no mês de abril, ele é fundamental para a safrinha de milho, mesmo em anos como esse ano que o plantio ocorreu dentro do período ideal, né, mas, a gente teve bastante chuva irregular, inclusive semanas sem chuvas em algumas áreas aí da região central do país, ao contrário do sul, o sul recebeu mais chuva aí nesse último mês, então, a gente acabou cortando a estimativa de produção de Goiás e um pouco de Mato Grosso também, por revisão nas perspectivas aí de produtividade. É claro que ainda é uma safra recorde, né, a estimativa para o Brasil, mas essa questão do clima na safrinha é sempre um ponto a se ficar atento. Agora, em relação, por exemplo, que a gente tem de uma boa produtividade, pelo que eu observei ali, que vocês colocaram em análise no relatório, por exemplo, é em Minas Gerais, né? 8 Uhum. toneladas contra mais ou menos 6 ali da média nacional. Também a gente vê que outras Isso. regiões, digamos que até que não tem tanta tradição nessa cultura, nessa segunda safra, estão conseguindo ter um ótimo desempenho, não, Ana? Sim, tem. No geral, a segunda safra está indo bem, apesar desses cortes, né, e também a gente inclusive revisou a primeira safra, também aumentou um pouco a estimativa da primeira safra, de novo com Minas Gerais, que realmente teve aí um excelente desempenho na primeira safra, e no geral ainda é uma perspectiva bastante positiva aí para o milho brasileiro, após o ano passado que foi de uma quebra muito expressiva para a segunda safra de milho. Em relação aos preços, né? Com essa oferta bastante interessante, mas a gente viu há pouco, por exemplo, uma preocupação com a safra norte-americana e Uhum. temos a situação ainda de cenário internacional com guerra no leste europeu. Esses dois fundamentos, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, também pode puxar os preços aí para cima para o milho brasileiro. Qual que é a análise? Realmente a questão da guerra continua a preocupar, né, a Ucrânia, ela é um país com grande importância na produção de milho e nas exportações de milho, então tem muita dúvida de como vai ser a safra da Ucrânia esse ano, eles estão plantando pelos relatos que a gente recebe, mas realmente a gente não sabe aí qual vai ser a área total plantada, quanto eles vão conseguir colher lá na frente, né, então tem essa preocupação aí. E se a Ucrânia realmente diminuir muito as exportações de milho, a procura por outros exportadores, como o Brasil, aumenta, né. E em relação à safra americana, ainda é bastante cedo, é claro que existe essa preocupação. A gente já viu aí uma perspectiva de diminuição de área de milho nos Estados Unidos, e a questão dos atrasos, né, sempre quando tem atraso no milho, se comenta, né, que é uma coisa que acontece mesmo, de migrar milho para soja, porque a soja tem um ciclo um pouco mais tardio nos Estados Unidos, algumas semanas mais tarde. Só que ainda a gente tem que considerar que ainda é cedo, o produtor americano, ele consegue plantar rapidamente, então se o clima aí der uma trégua nas chuvas aí, as temperaturas subirem nas próximas semanas, o produtor consegue plantar muito rapidamente. Mas com certeza é um fator de atenção sim, principalmente com essas
perspectivas já de queda da área de milho nos Estados Unidos. Entendi. E aí, só para ficar bem claro aqui para nossa audiência, em relação às 3 safras, qual que é o dado mais aí atualizado, então, desse recente relatório divulgado ontem e no Uhum, comparativo com o ano anterior, aí unindo as 3 safras? Qual é o claro. dado, Ana? A gente ainda estima aí uma safra recorde, né, unindo as 3 safras, de 116,5 milhões de toneladas, e é um crescimento muito considerável em relação ao ano passado, que a gente ficou em 86,6 milhões de toneladas, por causa da quebra da safrinha, né. A gente teve uma quebra muito importante da safrinha, que é a nossa maior safra de milho. Perfeito. Agora falando um pouco sobre a soja, né? Na soja que finalizada, agora a gente tem mais os impactos também em relação a essa liquidez no mercado, aos preços, o que que a gente traz de análise, principalmente em relação à tendência aí do mercado dos preços. Olha, a gente realmente está num período de entrada aí de safra de soja no mercado. Esse período é o período que a gente vê aí bastante compras no mercado interno, aumenta o esmagamento. É o período de exportação também do Brasil, primeiro semestre do ano. Mas, por outro lado, a gente tem a questão do dólar, né? A gente vinha com uma tendência de queda importante do dólar. É, e acabou que nas últimas semanas aí o dólar voltou a subir, ficando mais ou menos aí perto dos R$ 5. E isso daí é um fator que acaba, né, impulsionando os preços, né, favorece as exportações brasileiras. E por mais que a gente esteja em período de entrada de safra brasileira no mercado, de aumento da oferta, a gente está com uma safra menor, né? Então isso daí contribui também para manter os preços mais sustentados. A gente está com uma safra aí que poderia ter sido uma safra acima de 145 milhões de toneladas, mas com as secas que a gente viu no sul do Brasil e no Mato Grosso do Sul, o nosso último número foi para 123,4 milhões de toneladas, né? Então é uma queda muito expressiva do potencial que poderia ter sido alcançado esse ano. Uhum. Naquele primeiro relatório, vocês estavam divulgando quanto, né? Antes de toda essa quebra, principalmente o que aconteceu no sul do país, Ana? A gente estava com 145,1 milhões de toneladas, né, e a gente chegou a nosso número chegou a cair para 121, 0,6 milhões, mas a gente revisou para cima nos últimos relatórios, porque, a gente teve algumas chuvas tardias aí, né, em algumas regiões, que favoreceram aí o que é plantado mais tarde, mas mesmo assim é uma safra muito menor que o potencial. Exatamente, ainda mais com o Brasil líder, né, protagonista aí nesse Hum. segmento. Para a gente fechar aqui, falando só da relação de troca e também essa alta bastante alavancada em relação aos insumos, dado também todo o cenário dos fertilizantes. O que que a gente tem por hora em relação à soja? Olha, realmente é a nossa próxima safra de soja, né, só a partir de setembro, mas existe preocupação sim com os custos de produção, inclusive não só com os custos elevados, mas também com a situação, na região do Mar Negro, né, a situação entre Rússia e Ucrânia, as sanções aplicadas à Rússia. Então, a gente tem aí bastante dúvida de como vão ser aí como vão ficar as entregas, né, de fertilizantes para a próxima safra, né, e com custos elevados, se o produtor eventualmente pode tomar uma decisão de aplicar menos fertilizantes, ou eventualmente a nossa área de soja que vem crescendo ano a ano, né? Isso daí pode até frear um pouco esse crescimento, mas ainda é cedo, né? A gente precisa acompanhar aí os próximos meses para o desenrolar aí da situação entre Rússia e Ucrânia, né? Que com certeza vai continuar impactando os preços dos insumos. Perfeito, Ana. Obrigada, viu, pela excelente análise. Como sempre, a gente volta a se falar em outras oportunidades. Fique sempre à vontade aqui para nos contactar aí o pessoal da consultoria Stonex. Um abraço, boa terça.